dia, meu nome é Andréia e hoje daremos prosseguimento no estudo do livro No Mundo Maior, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. O capítulo de hoje é o 11, o tema é o sexo. Então, após o acompanhamento do caso Cecília, o André Luiz e Calderaro vão até um centro de estudos, onde eles vão ouvir uma palestra. Ainda sob a impressão desagradável, colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores, militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou o bondoso, esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. A primeira lição que a gente pode observar aí já é sobre a instrução, né? A gente foi lá buscar lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, um trecho em que o Espírito de Verdade vem falar para nós: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente pode observar a necessidade de estudo para que nós, diante das nossas emoções, possamos tomar atitudes com mais maturidade, com mais assertividade, né? E auxilia, então, o nosso amor, né, as nossas emoções, numa condução delas de uma forma mais madura, diante das nossas, das situações do nosso dia a dia. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam, atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. Aqui a gente já tem uma outra lição que a gente pode observar, né? Que é sempre importante, quando a gente estiver nesse lugar de fala para instruir, né, para instrução, seja numa palestra, seja no nosso estudo, a gente compatibilizar o nosso vocabulário com o público ouvinte, ou seja, com quem vai nos escutar, para que a gente fale de uma forma que as pessoas consigam entender. Então, primeiro é que ele vai falar de forma simples, ou seja, de forma condizente com quem vai escutar a palestra, para que todos possam estudar, aprender e absorver aquele conhecimento. Agora eles iniciarão a palestra, né? E a gente também vai iniciar a nossa escuta da palestra. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Então a gente já pode observar aí que ele vem falar das causas da loucura com relação à condução sexual que as pessoas têm. Lá no livro Sexo e Vida,
psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, editado pelo Emmanuel, ele vem falar no capítulo 1, em torno do sexo, ele passa o seguinte para nós: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio de tudo, o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. A gente pode observar nesse trecho que o Emmanuel vem falar para nós o seguinte, né? De forma geral, na nossa sociedade, acontece o quê? Uma erotização do sexo, fazendo que uma separação equivocada entre o sexo e o sentimento, onde as pessoas buscam o sexo pelo prazer. E tudo que a gente busca em demasia pelo prazer, simplesmente pelo prazer, o que acontece? A gente se afasta da lei divina, que é da lei do amor, do progresso, né, da nossa melhoria íntima, quando a gente busca o prazer simples pelo prazer. Então, o que acontece com a maior parte de nós, né? Uma boa quantidade aqui, pelo que ele está falando, de pessoas que acabam se equivocando e se destrambelhando pelos caminhos do sexo através da busca pelo prazer excessivo. A incompreensão humana, continua o palestrante, dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações das pestes referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI da nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escopo. Primeiro ele faz uma comparação, né, com uma peste, né, que praticamente na época foi como uma pandemia que acabou por eliminar fisicamente, né, quase metade da população da Europa. E depois ele fala assim que até pessoas com um alto intelecto, com uma capacidade muito grande, também acabam muitas vezes indo por este caminho destrambelhado. Aqui ele dá continuidade. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro. A moda dos médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo na maioria das vezes absoluto desconhecimento da enfermidade. Ou seja, né, não tem como a gente combater uma situação desse tipo sem a gente entender a causa, sem a gente conhecer o assunto um pouco mais, né? Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular. Quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos, em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo em marcha para superiores zonas de evolução. Aqui a gente vai dar uma pausa, né? Nós vamos buscar sobre essa questão da energia sexual lá no livro
novamente, né, no livro Sexo e Vida, do Emmanuel, no capítulo 5, ele vem falar para nós o seguinte. Primeiro ele começa pela pergunta do Livro dos Espíritos, né? É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para todos. Tá no item 6, no item 60, tá? Aí ele vem, né, complementando para a gente. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ou seja, nós utilizamos a nossa energia sexual, primeiro que ela não provém do corpo físico, né? O corpo físico acaba sendo um espelho do que acontece no espírito. Essa energia sexual que se encontra no nosso espírito, ela é utilizada para todos nós como co-criadores no plano divino. Então, sempre que a gente tá no processo de criação, a gente acaba por utilizar essa energia sexual, né? Sempre que a gente se coloca no papel de co-criador dentro do plano divino, certo? À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação, e que por isso mesmo deve estar controlada por valores morais que lhe garantam um emprego digno, seja na criação de formas físicas asseguradoras da família, ou na criação de obras beneméritas, da sensibilidade da cultura para a reprodução e extensão do progresso da experiência, da beleza e do amor, na evolução e burilamento da vida no planeta. Então, o Emmanuel vem passar para nós o quê? Existe essa energia sexual, ela se encontra no nosso espírito, né? Nós, enquanto espíritos, a gente se utiliza dela sempre que trabalhamos como co-criadores dentro do plano divino. E o que acontece? Nós temos grande responsabilidade no uso dessa energia sexual. Por quê? Vamos pensar aí que não só no ato sexual, mas sim no papel como co-criadores. Então, sempre que a gente cria um livro, que a gente lê, a gente aqui fazendo uma palestra, a gente num coral, a gente utilizando, de qualquer forma, a gente está utilizando essa energia sexual. Ela faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. O importante é o como a gente conduz ela, de que forma a gente vem conduzindo essa nossa energia sexual. A gente pode lembrar aí dos talentos, né, que Jesus passa pra gente da parábola dos talentos. É um talento e como a gente utiliza ele, já que essa energia sexual também está submetida na lei de causa e efeito, né? Ou seja, tudo aquilo, né, que a gente fizer, a gente, né, pode esperar ação e reação, né? Então, se eu crio um livro que eu desvio muitas pessoas através desse livro, né, eu vou ter responsabilidade sobre todos aqueles que se desviaram através da minha energia sexual que foi utilizada de forma equivocada, né? Se eu, dentro de uma palestra, eu induzo pessoas a situações em que elas se colocam numa situação complicada, né? Pessoas que se destrambelham ali através de palavras que eu utilizei de uma palestra que eu criei. O que eu vou fazer? Eu vou ter essa responsabilidade também sobre essas pessoas que se destrambelharam por caminhos equivocados por conta da minha palestra, né? Então, eu utilizei a minha energia sexual de forma equivocada. O palestrante então continua. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis, espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na terra, no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas.
Então, através desse trechinho, né, a gente vai dar outra pausa e nós fomos procurar numa mensagem de Emmanuel sobre lesões afetivas, né? Então, vamos voltar lá porque é tanta informação, né? Vamos voltar lá, então. Primeiro, né, que a gente tem a questão da instrução, né, que é uma situação muito importante, que é a questão da gente instruir. Por quê? Porque quando a gente se instrui, a gente domina de uma certa forma as nossas emoções, a gente conduz de uma forma mais madura os nossos sentimentos afetivos. Com isso, a gente tendo consciência, né, disso, a gente lembra então que a energia sexual ela vai muito além do sexo, como a gente conhece. Ela vem então de encontro como energia para nosso papel como co-criadores dentro do plano divino. E nós temos grande responsabilidade, porque essa energia é submetida à lei de causa e efeito. Diante disso, o que é que acontece também? A gente utilizar esses recursos da nossa feminilidade ou na nossa masculinidade, causando lesões afetivas para outrem, acaba com que a gente também, equivocadamente, acaba destrambelhando em situações de difícil resolução. Aí o Emmanuel vem falar então para nós sobre essa preocupação que nós devemos ter. Nessa mensagem ele fala o seguinte: um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular, caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Então, a gente pode observar o seguinte, né, que dentro da nossa feminilidade ou da nossa masculinidade, sempre que a gente se utiliza, né, desses atributos para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, alimentando situações afetivas a quem a gente não tem interesse em corresponder ou que a gente não tem possibilidade de corresponder, a gente está também angariando dívidas, né? Dificuldades, nos colocando e colocando a outras pessoas em dificuldades, né? E sempre que a gente lesiona alguém, novamente a gente vai responder sobre essa responsabilidade dessas pessoas a quais nós desviamos de alguma forma. Então é muito importante a gente observar isso, né? O palestrante então continua: inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estágio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Então, para a gente poder fechar aqui, né? Novamente a gente lembrando que o corpo é somente um espelho daquilo que a gente, né, carrega como espírito. Aí nós vamos buscar então numa mensagem do Emmanuel, que é o seguinte: que é a carne? É a pergunta, né? Aí lá em Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25, ele fala o seguinte: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo fala isso. Diante dessa mensagem de Paulo, Emmanuel então destrincha para nós o seguinte, né? Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam nas exigências da carne.
É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo que torna mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si só. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre a terra, sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Emmanuel. Então a gente pode aí, observar que os nossos erros, os nossos equívocos, a nossa, às vezes, falta de busca pela instrução ou falta de instruirmos os nossos filhos, tudo isso deriva do nosso espírito, E a busca por essa maturidade é que a gente tem que ter aqui. A gente tem que utilizar, essa energia sexual que vai muito além do sexo para quê? Para que a gente, como co-criador dentro do plano divino, possamos nos aproximarmos da lei divina, da lei de amor, E é de extrema importância a instrução aqui. Queria também comentar sobre a questão de nós como pais também, ou como responsáveis, para que a gente instrua, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, a respeito da responsabilidade, não sexual, o sexo como consequência de almas afins, de afetividade, de uma verdadeira relação, onde a gente consiga, dessa forma, domar os nossos sentimentos, trazer de forma mais responsável as nossas emoções. O nosso espírito, ele está nesse processo evolutivo, tudo provém do nosso espírito, ou seja, não dá para a gente falar assim, é porque os hormônios estão aflorados. Lógico que temos sim os hormônios que estão ali em funcionamento, porém nós somos espíritos inteligentes e temos completa condição de conduzir os nossos sentimentos e os nossos impulsos da forma mais correta, nos aproximando sim da lei de amor. Emmanuel também discorre sobre o livro Sexo e Vida, o seguinte, que ele traz para nós o seguinte, que ele não está falando sobre abstinência, ele não está falando sobre você se punir, ou então mas sim sobre a responsabilidade, sobre a conduta correta do amor, da afetividade, e que isso é só um instrumento, a energia sexual é um instrumento para que a gente trabalhe de forma mais madura como co-criadores dentro do plano divino. Quero agradecer e a gente dá continuidade numa segunda parte da palestra na semana que vem.